Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, 9 de dezembro de 2025, vamos para o nosso resumo, né? Vamos começar aqui, deixa eu ver, pelo mudanças no governo. O governo Vanderlei, ele designou interinos para 11 secretarias, né? E enquanto define, depois eu vou trazer mais sobre isso no in-off de hoje. Em off eu falo sobre isso. Um problema que deu de muita reclamação com as nomeações que foram publicadas no Diário Oficial de sábado, assim que o Vanderlei assumiu, e aí eu vou falar sobre isso. Mas ele colocou, enquanto isso, alguns interinos, né? Vou pegar alguns exemplos aqui, ó, a minha amiga Valéria Kurovski, que é a secretária executiva, ela vai responder interinamente pela Secretaria da Cultura. O Túlio Pereira Labre, superintendente de Operações de Conservação, vai responder pela Agência de Transportes, né, Obras, AGETO, né? Enfim, são vários cargos, tem aí ó, o Paulo César Benfica Filho, secretário de Administração, pela Agência Tocantinense de Saneamento, enfim. O governador fez aí um improviso, né, até o objetivo, já adiantando alguma coisa, é aguardar o julgamento do habeas corpus, agora pela segunda turma do STF, e eu vou falar sobre isso mais detalhado daqui a pouco com vocês. Vamos para outro ponto aqui. Bom, o senador Irajá, que é presidente regional do PSD, que também agora é o partido do Laurez, lembrando que ele deixou o PDT para entrar no PSD, né? E o Irajá ele retirou um recurso que ele estava fazendo junto ao TSE, que começaria a ser julgado. Tem um julgamento, uma sessão virtual agora de sexta-feira a quinta-feira da semana que vem, junto ao TSE, que é contra, no caso, a chapa do governador Vanderlei, então é Vanderlei e Laurez. E aí, como o Laurez agora é aliado, ele resolveu tirar esse recurso, então não vai ter mais, a princípio, o julgamento, né? Porque o Laurez agora é aliado do Irajá, ok? E o vereador Carlos Amasta, ele fez um manifesto, uma petição junto à segunda turma do STF, pedindo que a decisão de Nunes Marques, que devolveu o Vanderlei ao cargo, não seja referendada. O Amasta, ele pegou a carona aí nessa história aí, né? Olha lá, na véspera de julgamento do habeas corpus, que começa nessa quarta e quinta-feira, tá? Julgamento virtual. Do governador Vanderlei Barbosa, a segunda turma do STF, o vereador Carlos Amasta resolveu enviar uma manifestação ao colegiado para pedir que a cautela que devolveu o republicano ao Palácio, emitido por Nunes Marques, não seja referendada. E ele cita aqui, ó, o vereador emitiu nota à imprensa para comunicar a iniciativa, além de defender que os fatos apurados pela Operação Fames apontam para o esquema grave e estruturado de corrupção, de desvio de recursos públicos, obstrução de justiça, embaraço de investigação, e ele faz assim, elenca uma série de argumentos, está aí no site, tá no klebertoledo.com.br para vocês verem aí. O Amasta está querendo pegar carona nessa discussão aí, ok? Bom, e vamos lá então para o in-off de hoje, eu trago bastante coisa interessante. Primeiro o seguinte, primeiro que o grupo ontem eu coloquei, né, que eu pessoalmente vejo dificuldades para que a segunda turma não referende essa decisão do Nunes Marques, como vários advogados muito experientes falaram para mim, que geralmente quando um juiz toma uma decisão dessa, ele amarrou com toda a turma já, e aí ou seja, prego batido, ponta virada. No entanto, o pessoal do Laurez diz que não é bem assim não. Muita gente boa ligada ao Laurez e aos Abreu garantem que a coisa não é bem assim, que estão muito otimistas, garantem que estão muito otimistas e que vão reverter a situação. É isso que eles estão garantindo aí. E eles colocam como prova da convicção, dizem eles, de que o Laurez vai voltar, justamente o fato do Irajá ter retirado esse recurso do TSE. Porque se deixasse o recurso, ia caçar o Laurez também, e aí, caçando o Laurez, e se saísse ou não, né? Se caçasse a chapa, caía Laurez e Vanderlei. E aí assumiria o presidente da Assembleia, o Amélio Carles.
E se o Vanderlei agora for afastado, por exemplo, e for julgado esse recurso e for aceito e realmente derrubar a chapa, cai o Laureis do mesmo jeito para entrar o Amélio Caires. Então, eles dizem que, então, como eles acreditam, eles falaram que o Laureis vai voltar, então eles retiraram a ação para que não tenha problema lá se isso acontecer, tá bom? Outro tema interessante que eu trago aqui é justamente aquilo que eu falei agora há pouco, dos bastidores da publicação do Diário Oficial de sábado. Diz que foi uma enxurrada de satisfação, né? Eu acabei de conversar com uma pessoa aqui agora, um contato importante, e me disse que os deputados realmente, confirmou que os deputados estaduais não gostaram da publicação, porque ficou de conversar primeiro com a bancada, definir com a bancada e tal, e definir junto. E também diz que até o senador Eduardo Gomes não gostou, não, porque tem alguns nomes lá que ele veta, que ele não queria ver nas secretarias. Então, tem todo esse imbróglio aí, diz que sábado foi o dia inteiro de confusão, a tarde inteira, a noite toda de confusão, domingo o dia inteiro, segunda-feira, e aí se chegou lá um consenso que ia revogar. No diário de ontem à noite, seria publicado uma revogação das nomeações que aí o que aconteceu? Não acabou ocorrendo essa publicação. Como não ocorreu a publicação, aí veio mais chorumelas aí, mas aí houve uma garantia de que não vai ser dado posse, foi nomeado, mas não vão rever a nomeação, mas não vão dar posse nesse momento. Vão esperar então o julgamento desse habeas corpus agora, nessa quarta-feira e quinta-feira, e aí sim, mantendo a decisão do ministro Nunes Marques, o governador se senta com a bancada estadual e define com a bancada estadual, junto com eles e também com o senador Eduardo Gomes, os nomes aí que vão compor o governo, ok? Então diz inclusive que nomes que entraram agora podem não ficar, que foram nomeados no diário de sábado, podem não permanecer. É isso que estão dizendo para mim, beleza? Uma coisa que adiantaram é que os deputados estaduais querem um secretário executivo da saúde, que o governador colocou como secretário interino, que é o Luciano Lima Costa, como chefe de gabinete do governador. O governador nomeou no sábado a Kátia Chaves, que já antes era secretária da governadoria, né? E agora então ela foi nomeada como secretária chefe de gabinete do governador, e eles não gostaram, os deputados estaduais não gostaram, diz que querem o Luciano Lima Costa lá, tá bom? Então tem muita polêmica aí, e passado então esses 2 dias, se confirmar realmente a decisão do Nunes Marques, ou seja, que o governador permanecerá no governo, à frente do estado, então aí deve ter muita discussão com a bancada sobre a nomeação, tá? Nomeação, inclusive nesse período aí, eu falo, já que nomeou do fulano e ciclano, eu também quero que nomeie os meus, não sei o que, eles atribuíram também o que eles chamam do núcleo poderoso que diz que tem no palácio, que diz que nada acontece sem passar por eles, que segundo eles, tá? Eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Seria a primeira-dama Karina Sotero, a deputada estadual Cláudia Leles e o Deocleciano Gomes, que é o da Casa Civil, secretário-chefe da Casa Civil. Diz que esses 3 aí é que tem muito poder lá, que nada acontece se não passar por eles. Aí estão bravos, sei que os deputados não estão felizes, que estão mais calmos agora, porque foi feito esse acordo, que depois do julgamento do HC, eles vão conversar novamente, então deram uma acalmada, mas não estão satisfeitos, ok? Bom, na Câmara de Palmas, o vereador Eudes Assis propôs nessa terça-feira o título cidadão palmense ao senador Flávio Bolsonaro, que fez muita coisa por Palmas. Nossa, o Flávio Bolsonaro, em qualquer esquina que você vai aqui, você vê obra do Flávio Bolsonaro aqui em Palmas. É uma beleza, né? Ele acabou de lançar a candidatura dele a presidente da República, outros 14 deputados, vereadores assinaram também esse título para esse cidadão palmense emérito, grande batalhador pela história de Palmas, que é Flávio Bolsonaro. Oh, beleza! Bom, e por fim, uma informação importante aqui, a vereadora, a ex-deputada estadual Amália Santana deixou o PT depois de 23 anos, né, de 23 anos no PT,
ela afirmou ao site Gazeta do Cerrado que não estava sendo bem tratada no PT, que estava sem espaço e que foi pressionada a sair. Não dá detalhes para falar por que foi pressionada a sair. E ela declarou que vai caminhar junto com o deputado, com o ex-governador Sandoval Cardoso, também de Colinas, os dois de Colinas. O Sandoval é candidato a federal e a Amália vai dobrar com ele para estadual, lá na região, micro-região de Colinas ali. Tá? Agora, a Amália era uma pessoa de uma família tradicional no PT, pioneira no PT. O irmão dela, o Zé Santana, foi o primeiro prefeito que o PT elegeu no Tocantins, em Colinas, em 1996. O filho dela foi vereador pelo PT, o Fabrício Santana, e também foi candidato a prefeito pelo PT lá em 2016, tá? Perdeu para o Adriano Rebelo, em 2016. Então, enfim, agora a deputada também é o seguinte, ela vem tendo umas posturas questionadas dentro do PT já há muito tempo. Na campanha, por exemplo, de 2022, o pessoal dizia que ela não acompanhou o Paulo Mourão, que ela estava na candidatura do governador Wanderlei Barbosa, o pessoal falava na época, né, que não acompanhou. E ela também, junto também com o Zé Roberto, esse pessoal sempre fez parte das bases dos governos. Fizeram, no caso do Zé Roberto, desde do Siqueira, fez parte da base do Siqueira, depois saiu, falou que nunca fez parte, fez sim, votava com Siqueira, etc e tal, depois com Marcelo Miranda, com Mauro Carlesse, eles fizeram base, de todos esses governadores fizeram base. Então assim, o PT ele tem assim, o PT partido, que tem uma postura muito mais alinhada com o PT nacional. Agora, os representantes do PT no Estado, na Assembleia pelo menos, eu posso falar, eles sempre se alinharam com a política mais tradicional do Estado. Isso é uma grande verdade, isso aí ninguém tira não, tá bom? Então assim, ela deixa o PT, mas ela não tem esse alinhamento ideológico com o PT. Pelo menos nesses últimos anos a gente não tem visto isso, ok? Pelo menos em termos de postura, o apoio ao Wanderlei, quando tinha o Paulo Mourão, que era candidato a prefeito, a governador, desculpa. Então, assim, é umas coisas meio questionáveis, né? Mas, de toda forma, uma pessoa histórica dentro do PT, que deixa o PT, sempre é uma baixa importante, né? Pessoal, é isso, espero que tenham gostado. E olha, eu convido você, seja nosso parceiro no CCT mais independente, para a gente construir um site cada vez mais forte. É um valor mínimo, a partir de R$15, você ajuda a gente a construir um site forte, independente, cada vez mais em defesa da democracia do Tocantins e do Brasil, sabe? Da nossa tradição democrática, principalmente, que é uma coisa que corre o risco hoje. Tem muita gente querendo atacar, uma ala fascista ainda da sociedade, que pensa ainda que democracia é que só ela tem o direito de falar, que a oposição não pode ter direito, que pensa diferente não pode ter direito de falar. Esse é o tipo de democracia que eles querem impor goela abaixo, e quando não tem, fala que tem ditadura. Essa é a postura fascista, né, que nós estamos vendo aí, que ainda bem resultou aí numa prisão homérica aí para um bando de canalhas aí que tentaram dar um golpe na democracia brasileira, tá bom? E é isso, espero que tenham gostado. As informações sobre o CCT mais independente estão nesse vídeo. Seja nosso parceiro, vamos construir um site cada vez mais forte, cada vez mais serviço do Tocantins do Brasil. Um abraço a todos e até esta quarta-feira já, né? Um abraço.